Olá, bem-vindo a mais uma vídeo explicação. Nós já abordamos duas funcionalidades, que seria a estrutura básica do sistema e a inclusão de dados. Agora nós vamos mostrar a questão estatística, ou seja, você chega no sistema, você tem uma aba onde ele vai gerar determinadas estatísticas, ok? Então, uma estatística muito interessante que eu gosto bastante, apesar que todas aqui são bem interessantes, mas situação de membresia. Então o sistema vai falar: olha, você tem 633 ativos, desligada 16, desligado 19, falecido 2, falecida 2, falecido 2 e mudou-se 10. E tem 17 que não foi preenchido, ok? Então é bacana porque isso daqui, quando a gente começa a ver essas informações, a gente tem uma visão diferente, e vocês vão começar a ver agora. No caso aqui, ó, denominação de origem, tá ok? Nesse caso em específico, nós não temos assim grandes diferenças, mas se fosse uma igreja de São Paulo, por exemplo, é um quadro interessante. Aí nós temos também aqui por departamentos. Então, olha lá, eu tenho tantos homens, eu tenho tantas nos jovens, não é isso? Então, também trata-se de uma estatística interessante. Outra situação é a escola onde estuda, escolaridade, estado civil. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, aqui tem uma situação no mínimo interessante. Só que aqui a pessoa, o que a pessoa fez? O sistema não aceitou que colocasse outras informações, então a pessoa foi dando o jeitinho dela. O que era o jeitinho? Ó, colocou um espaço aqui no casado, ela não viu que tinha já digitado isso, né? Então ela acabou não colocando as informações corretas. Mas você tem 271 casada, 204 casados, né? E aqui, na verdade, o que precisaria efetivamente, ó, viúvos. Tem uma quantidade razoável de viúvos. Solteira, 49, solteiro, 59, separado, 1, divorciado, 2, e assim sucessivamente, né? Mas interessante que vai mostrando as informações tais quais elas realmente são agrupadas. Faixa etária. É muito interessante essa parte de faixa etária, porque ela vai dar uma noção de onde é que está a força da igreja. Olha, nesse caso aqui, ó, a força da igreja está na fase dos 30 a 35 anos, perdão, dos 30 aos 40, vamos colocar os 45, né? Então, teoricamente, é uma igreja de 25 a 35 anos. Olha, nós temos uma faixa de 160 pessoas aqui, né? Então, é uma igreja que tem uma certa continuidade na sua faixa etária, né? E ele analisa até de 65 anos em diante. Isso é uma situação interessante, né? Outra situação que nós temos também com relação à parte estatística é quando nós pegamos, por exemplo, a parte de profissão, tá? Então aqui ele vai falar para você assim, ó, aposentado você tem tanto, auxiliar geral você tem tantos, e por aí afora, né? Então doméstica 170, né? Tem até mais, olha, que na verdade aqui
ele cadastrou doméstica sem acento e depois cadastrou com acento. Isso de certa forma, é interessante para que a gente possa ter uma noção do que não deve ser feito, né? E também outra concentração grande de informação, ó, motorista 26, lavrador 12, né? Muito interessante isso aqui também, certo? A parte estatística, ela possibilita um estudo detalhado de algumas concentrações de informação. Então, desde que seja digitado bem digitadinho, que aqui houve realmente assim um pouquinho de furo na situação, né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos domeática, temos doméstica sem acento, temos doméstica com acento e assim sucessivamente, né? Então seria muito interessante a gente observar para não fazer isso dessa forma, ok? Mas é muito interessante, fornece uma visão muito interessante. E agora a questão de administrar essas informações é mais importante ainda. Poxa, eu tenho aqui ó, viúvas e viúvos. Tem um grupo considerável aqui. Eu tenho 6, são 20, são 33 pessoas, 35 pessoas, né? Então o que acaba acontecendo daqui, nesse grupo? Posso fazer um trabalho especial com essas pessoas, por que não? Olha, eu tenho aqui os solteiros e as solteiras, né? Então eu também posso fazer um trabalho especial com esse pessoal aqui, com esse público meu aqui, olha. Então, a partir desse momento, você começa a ter uma visão, né? Muito interessante dessas coisas. Puxa, olha, eu tenho 170 com mais 110, eu tenho 280 pessoas que estão na faixa de doméstica. Então isso é interessante no ponto de vista do seguinte: eu posso tranquilamente promover alguns cursos de economia doméstica e vai por aí afora. Na verdade, olhando essa concentração, né, é muito importante. Eu posso começar a criar ou fazer algumas atividades que permitam essa situação. Muito obrigado e até a nossa próxima vídeo explicação.